Pai, tem uns aí que estão em dúvida. Aleluia. A graça e a paz, meus queridos. Domingo abençoado para mim e para você. Quantos têm esse dia como um presente para a sua vida? Amém. Queridos, eu sempre costumo orar antes da palavra. Amém? Então não vou quebrar o costume, né? Glória a Deus. Mas hoje você pode orar sentadinho. Você quer orar sentado ou em pé? Então, o bom do culto é isso, irmãos. Sabe o que eu gosto do culto? Você faz atividade física logo cedo. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Mas daqui a pouco você vai ficar sentadinho, você vai me ouvir por um tempo. Hoje nós estamos iniciando um propósito na igreja. E é um propósito muito desafiador. Esse propósito não mudou, é o propósito de Deus desde sempre. Desde a manifestação, desde o advento de Jesus. Deus tem no seu coração reconciliar o homem com Ele. O homem com Ele. Há no coração de Deus um desejo de reunir todos os seus filhos. E graças a Deus nós estamos aqui reunidos. Mas irmãos, há muitas pessoas fora da comunhão. Há muitas pessoas à margem, fora da mesa, fora do desfrute, fora da presença. E a minha oração hoje no meu devocional, antes de vir para cá, foi: Senhor, eu quero, ao estar na sua casa sempre, desfrutar da alegria de ser teu filho, de ser seu filho amado. Quantos aqui são filhos amados de Deus? Você entrou aqui nessa casa hoje, sabendo que é a casa do seu pai? Ô irmão, então faz uma oração agora, no nome de Jesus, antes de receber a palavra. Põe a sua mão sobre o seu coração. Sabe, talvez o diabo tenha roubado de você a alegria, a possibilidade de desfrutar de coisas tão especiais, tendo um pai como o Senhor, tendo o reino de Deus à sua disposição, tendo meu amado e minha amada irmã, a presença dele. Então que essa manhã seja uma manhã onde eu e você venha desfrutar da graça, da bondade, da presença desse Pai. Senhor, fala conosco pelas linhas da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, pela manifestação da Tua presença. Que haja hoje neste lugar, meu Deus, uma teofania, uma manifestação visível do Senhor neste lugar. Deus, faz desse lugar hoje, Pai, um ambiente, ó Deus, de transformação. Ó Deus, um ambiente de milagre. Um ambiente, meu Deus, hoje de cura, de redenção, de resgate. Um ambiente, meu Deus, de possibilidades no meio das impossibilidades. Faz, meu Deus, deste lugar, Pai, um lugar de encontro agora do céu com a terra. Em o nome de Jesus, Pai, nós louvamos e adoramos o Teu nome, para a honra e glória de Jesus. E quem crê diz amém. Querido, então tome assento no nome de Jesus. Obrigado ao meu povo especial aqui da equipe de louvor. No nome de Jesus, daqui a pouco vocês voltam, porque vocês são para lá de importantes, né? Quem que está no comando hoje aí? Felipe ou João? É o João Lindão. João Lindão, então, ó, sintoniza na frequência celestial aqui comigo, irmão. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje tem um trio de rapazes ali hoje na mídia, ó, que bênção. Meus queridos, abra comigo então a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler aqui para você, ou junto com você, amém?
A minha tradução aqui, João, é ACF, viu? Corrigida e fiel. Tá? Glória a Deus. Muito bem, diz assim o texto da palavra. O título é Jesus cura o endemoniado Geraseno. Em alguma tradução está Gadareno. E em outras tradições mais antigas, um outro nome de cidade. Depois eu explico para você por quê. Diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele de barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Amém, gente? O qual tinha a sua morada aonde? Nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele desfeitas e feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia fazer o quê? Amansar. Ou seja, ninguém podia se relacionar com ele. Ninguém podia se aproximar. Ninguém tinha acesso. E o que mais que diz aí a palavra? Já que vocês estão lendo. Leia no 3, por favor. 3. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Há pessoas que pensam que ele estava clamando a Deus, mas não era. Ele não estava clamando a Deus. Jorge, obrigado, meu queridão. Não era um clamor pela presença de Deus. Era um clamor de tormento. Veja, era uma pessoa atormentada dia e noite. Ô, irmão, pensa alguém sem paz dia e noite. Pensa alguém que a cama vira para ele um lugar de tortura. Pensa alguém que de dia ele tem pensamento ruim e de noite ele tem pensamento pior do que de dia. É uma coisa assustadora, mas era a condição desse homem. E quando viu Jesus ao longe, correu e fez o quê? O adorou. Eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém tão perturbado, alguém com espírito imundo, será que ele pode correr e adorar Jesus? Ou isso daqui de fato é um atestado de que Jesus de fato é o Senhor? E que Jesus de fato é quem ele diz que era. É o que ele diz ser, o Filho de Deus. Porque aquele homem estava dominado e possuído por espírito imundo, o texto já diz isso. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aqui no contexto do texto, querido, legião era um nome comum de uma patrulha romana e de uma patrulha com 6.000 soldados. Legião. Então dá a entender que somos muitos na formação do tamanho de uma legião. Mais ou menos 6.000. 6.000 demônios. 6.000 reações. 6.000 pensamentos diferentes. E rogava muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou de um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido.
e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Veja o termo agora, ele tinha ou ele teve? Ele tinha. O que tivera, ele agora não tem mais. Esse homem, ele andava e clamava de dia e de noite, sem paz. Agora, depois da vírgula, o que esse homem está fazendo? Assentado. Esse homem também, ele não andava vestido, ele se rasgava, ele se mutilava. E agora, como que esse homem está? Esse homem, ele tinha uma perturbação mental. E a Bíblia está dizendo agora que ele está em perfeito juízo. Sabe, ele agora está conversando com alguém completamente normal. Mas, depois da vírgula, que é engraçado. Eles temeram. Eles temeram encontrar alguém normal. Ô, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não está ficando bem com medo desse mundo, não? Do tanto de louco que está tendo? E daqui a pouco a gente vai ter medo de gente normal. Porque o mundo está ficando muito doido, irmão. O mundo está ficando uma loucura. Aí daqui a pouco a gente vai encontrar alguém normal e a gente vai falar, meu Deus. Quem é que lembra do Enéas antigo? O Enéas era normal ou anormal, gente? Irmãos, é só o tempo para dar resposta a algumas coisas. Mas, querido, veja que aquele povo se espanta, se impressiona, agora com alguém que está em perfeito juízo. Temor do homem, temor da história, temor de Jesus. Qual de fato era o temor? Por que temeram? Por que temeram? Foi ver alguém liberto? Foi ver o que Cristo fez? Vamos ver o resultado. Então, no próximo versículo. E temeram. E o verso 16 diz: e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E o verso 17: e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Queridos, a mensagem de hoje, para o meu e para o seu coração, eu começo ela com uma pergunta, né? Você crê em milagres? Você acredita em milagres? Milagre é para hoje? Irmão, o Jesus não mudou, a intenção de Deus não mudou. Deus, Ele sempre atuou fazendo milagres. Mas eu quero ir adiante com a pergunta: você acredita em milagre num caso considerado perdido? Perdido. Você acredita, irmão? Irmãos, acreditar com emoção é diferente de crer com uma fé instalada no nosso coração. E a primeira mensagem desta série é mostrar para você o propósito do milagre. O propósito do milagre não é só para revelar a glória de Deus. O propósito do milagre não é simplesmente para mostrar que Deus tem poder e autoridade. O propósito do milagre é mostrar que Deus tem uma intenção no coração dele. E que não é de fazer pequenas reformas e pequenos reparos na nossa vida. O desejo de Deus, de fato, é restabelecer em nós uma ordem natural. Olha, da criação dele, da imagem dele em nós. Então, o conceito de milagre para o Tim Keller, ele dizia assim, que nós, pessoas modernas, né, então, falando de nós, pensamos que os milagres são uma suspensão da ordem natural, mas Jesus disse que ele queria que nós entendêssemos que os milagres, na verdade, são
a restauração da ordem natural. Quando Deus faz um milagre, Ele está dizendo para nós, tem coisas que estão assim, mas não era para ser assim. Tem gente que está nesse estado, mas não era para estar nesse estado. Então veja, mas a gente considera às vezes que o sobrenatural de Deus é uma intervenção na ordem natural. Por exemplo, Jesus mandando o mar se aquietar. No episódio do capítulo 4 é esse, Jesus acalma uma tempestade. Tempestade é algo de ordem natural. Como é que alguém acalma uma tempestade? Com qual equipamento? Irmão, com que mecanismo? Não tem. É uma intervenção divina na ordem natural das coisas. Então Jesus, Ele intervém. Ele intervém e Ele mostra que Deus, Ele não só pode, e quando lhe apraz, Ele também faz isso. Deus, Ele decide agir, Ele escolhe agir além da ordem natural que Ele mesmo estabeleceu. Veja que o diabo tenta Jesus, levando Ele lá no alto e diz, você pode saltar daqui e nada vai te acontecer. Jesus sabia da lei da gravidade, sim ou não? Sim, mas Ele deixa claro, isso aí não cola comigo, Satanás. Não cola comigo. Não cola comigo transformar pedra em pão. Isso não vai colar. Porque eu conheço as coisas. E as coisas de Deus, as coisas do meu Pai. Então, irmão, o que é mais importante para nós olharmos para o milagre? Não é só se Deus, Ele intervém, ou Ele suspende a ordem natural das coisas. Ele quer mostrar para mim e para você que os milagres são apreciáveis, são bons, os milagres são maravilhosos, é uma intervenção do céu, mas que Jesus está mais preocupado conosco do que com o milagre propriamente dito, com o que pode te acontecer, uma cura física, uma cura da visão, uma cura, querido, talvez de alguma enfermidade, uma bênção que você espera. O que Jesus está ensinando, que o maior milagre que pode existir para nós e na nossa vida, é uma vida transformada. Amém, irmão? Um carro não te transforma, uma casa não te transforma, o emprego melhor às vezes também não te transforma. Ele muda o seu status social. Mas, irmãos, aqui ele está falando de uma transformação. Sabe, Jesus, naquele episódio em que os amigos, e você precisa ter amigo assim, você precisa ter um amigo que te põe diante de Jesus, na presença dele, ele vai curar aquele homem que desce pelo telhado, e ele diz, perdoados estão os teus pecados. E todo mundo fica admirado. Ele diz, o que é mais fácil dizer? Levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Irmãos, o que Jesus está ensinando, desde aquele episódio, é que o maior milagre é a transformação da vida, é a remissão e o perdão também dos pecados, aquilo que de fato nos condena e que também nos mutila. Agora, voltando à história do gadareno, o cenário dele, irmão, um caso perdido, é um cenário de caso perdido, é um cenário de dor. Esse homem vivia fora do seu ambiente. Ele deixou de conviver num ambiente natural, um ambiente de família, um ambiente doméstico. E o que mais que aconteceu com aquele homem? Irmãos, a condição dele física foi só se deteriorando, se depreciando, decaindo cada vez mais. Veja, alguém que saiu de uma condição. Parece para nós que isso é algo tão distante, tão distante, tão distante. Roberto ontem estava conversando comigo sobre o projeto Metamorfose. Eu lembro direitinho da pastora Sônia dar esse testemunho, de que ela encontrou na rua, assim que ela começou a colocar moradores de rua para dentro da casa dela, porque ela não tinha um lugar. Numa dessas levas de morador de rua,
ela encontrou um rapaz que era filho de um juiz, muito conhecido aqui em Goiânia, morando na rua, em condição mesmo de mendigância, de indigência, sabe? Na sarjeta, completamente caído. E a gente para e pensa, pastor, alguém pode chegar nessa condição, tendo uma boa condição financeira, estudo, formação, uma condição social. Será que alguém pode decair tanto? Irmão, eu quero dizer para você que o mal, ele existe. E a intenção dele é promover dor, é roubar de mim e de você o principal que nós temos, a nossa identidade em Cristo. Amém? A nossa identidade em Deus. Esse homem não era de uma região pobre, por exemplo. Não era de uma região miserável. Gerasa ou Gadara, aqui faz parte de um conjunto de 10 cidades, que hoje é a Jordânia. Para quem viaja para Israel, é um dos lugares mais visitados, porque é um lugar muito bonito, é um lugar também de uma certa prosperidade. Então, não, o problema dele é que ele já vivia na miséria. Não, irmão, ele ficou daquela forma, ele chegou a esse estado. Alguém, querido, olha que, de fato, as pessoas já o tinham como um caso completamente perdido. Eu quero que você se pergunte hoje, você conhece algum caso perdido? Ou você conhece alguém que está num processo de se tornar um caso perdido? Porque tem pessoas que talvez você ainda tenha uma gota de esperança, mas você está vendo o processo gradativo de declínio, descendo, descendo, descendo e descendo. Talvez você não está enxergando, talvez você não está vendo. E se eu te falasse que tem gente, irmão, que faz parte dessa casa, e que ele está mais ou menos nessa rota, somente descendo degraus, estava no altar, foi para o banco, estava no banco, foi para o mundo, estava no mundo, se enfiou nos vícios, estava nos vícios, se enfiou na prostituição, na pornografia, somada aos vícios, e agora não sabe quem é. Aí você está perguntando, poxa, quem estiver na transmissão, eu estou aqui ainda, viu, irmãos? Aqui. Mas talvez você está se perguntando, é possível, pastor, chegar numa condição dessa? Ô irmão, nunca brinque com o diabo, nunca brinque com o poder destruidor do pecado, porque esse caminho de volta aqui até o altar, irmãos, às vezes só vai mudar por isso daqui, ó. Somente um milagre. Somente o milagre do Senhor. Somente uma atuação de Jesus. Aí talvez, irmãos, a gente não observa. Parece uma rota curta e pequena. Mas olha, irmão, olha para o seu relacionamento. E quando eu estou dizendo relacionamento, é como um todo. Às vezes começa com uma pessoa que você diz não tem nada a ver. Aí você vai olhando e vai olhando para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, e vai vendo um certo grau de deterioração. Você vai olhando para os relacionamentos com seus filhos, com a família. Irmão, é gradativo e às vezes imperceptível, mas ele vai chegar a algum lugar. Veja, o gadareno é alguém que as pessoas já haviam desistido, o texto é claro. Tentaram prender ele com corrente, com prisão, mas mesmo assim, e a Bíblia diz que ninguém podia amansar. Ninguém podia amansar. Eu tinha um cunhado, porque ele já morreu, esse cunhado, e está certo que a questão dele é uma questão de doença.
Irmão, e a doença mental, ela é muito séria, porque primeiro ela limita, mas logo, logo, ela incapacita. Ela incapacita. E a gente tem esses níveis de coisas na nossa vida. Coisas que incomodam, coisas que limitam e coisas que incapacitam. Aprenda a lidar com as coisas que te incomodam, enquanto é só incômodo. Irmão, aprenda a lidar com um comportamento que é só um incômodo. Sabe, algo que alguém faz, algo que alguém fala, algo como alguém age. Sabe, porque o simples fato de não lavar, por exemplo, um prato, dependendo do que aconteceu, irmão, isso já se torna uma guerra. Veja, é uma coisa corriqueira. Eu atendendo uma pessoa, a pessoa que sempre lavou os pratos. No geral, a mulher lava as vasilhas do almoço, da janta, não sei. Mas o costume da casa era assim: cada um ia e lavava o seu prato. E a pessoa só lavava lá depois o restante. Mas isso, depois de um tempo, começou a virar um grande problema. Por que só eu tenho que lavar as panelas? Por que o fulano veio aqui, lavou o prato e não lavou o resto? Veja, era o incômodo. Mas é um incômodo, irmão, depois de 40 anos, é uma coisa crônica. Entende? Se tivesse lidado com isso quando era apenas um incômodo, hoje não era um fator limitante. E amanhã, se não for tratado, sabe o que vai acontecer? Vai incapacitar. Vai inviabilizar o relacionamento. Você está entendendo, irmão? Pastor, mas é uma coisa pequena. Uma pequena fala. Ô, irmão, pode ser pequena agora, mas tem um dia que você vai acordar e isso vai estar gigante. Gigante para você. Ah, pastor, meu marido ele só toma um vinhozinho de vez em quando. Se te incomoda, já abre o seu coração, fala, ó, vamos fazer isso só aqui em casa. A Bíblia proíbe beber? Não, mas a Bíblia diz assim, olha, não convém. Já foi me perguntado aqui, por que vocês não servem vinho na ceia? Porque o certo é servir vinho. Eu falo, bom, mas não tem lugar nenhum que condena servir suco de uva. Eu sei das pessoas que eu já tive que tirar noite, dia, hora, tempo para poder aconselhar para a pessoa sair da bebida. E aí eu vou dar veneno para a pessoa dentro da igreja? Ô irmão, é prudência, não é religiosidade, não é isso. Eu só estou mostrando para você, te incomoda? Te incomoda o cara fumar maconha? Não, pastor, mas ele não fica doido. Sim, mas e aí? E se ele começar a ficar? Como é que vai ser? Ah, não, ele joga bola só 6 vezes na semana, pastor. Ô, irmão, o que eu estou dizendo para você aqui não é para você ficar criando regrinha de convivência, não é isso. Eu só estou te mostrando algo. Comece a lidar com as coisas enquanto você está percebendo que é possível. Porque senão, a gente chega numa condição que só um milagre. Somente um milagre. E é engraçado que às vezes tem milagre que é só você e Deus. Porque todo mundo à sua volta desistiu. Ou desistiu da sua situação, do seu problema, da pessoa. É você sozinho. É você sozinho. E tem pessoas, irmãos, que ainda levam algumas situações ao extremo. Mas veja, alguém que talvez era sociável, e eu acredito que esse homem, ele era sociável, porque Jesus o manda voltar para casa, para os seus, mas que se tornou persona não grata, indesejado, mudou de nome. A Bíblia não fala o nome desse rapaz com um milagre tão grande. Não fala, não conta, não diz quem ele é, para a gente ir atrás da história dele certinha. Mas não diz por quê.
porque um demônio tomou o seu nome. Então você acredita, irmão, que alguém nessa situação hoje pode ser resgatado? Você ora por isso? Você pede a Jesus por isso? Eu vou falar para vocês aqui de 4 verdades fundamentais sobre a transformação. Por que Deus transforma? E por que Jesus só não tira demônio da pessoa? Eu adorava, irmão, fazer trabalho de libertação. Gostava demais. E de vez em quando ainda faço. Não é mais quando tem, mas eu não tenho mais aquela alegria, aquela efusão, né, de dizer, hoje é culto de libertação. Porque eu entendi uma coisa. A verdadeira libertação acontece no encontro verdadeiro com Jesus. É quando a pessoa se encontra e permite Jesus entrar de fato, para que coisas saiam de dentro dela. Mas o que eu via muito eu orava pela pessoa na sexta, na segunda ela já estava do mesmo jeito. Porque ela não abandonou o ambiente, não abandonou as circunstâncias que a levaram a estar daquela forma. Bom, primeira verdade, irmão, é que você é muito amado por Deus, amém? Sim ou não? Então dá um abraço em Jesus e fala, obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor. Amém? Aí, ó, tem gente que está tão amado que está abraçando até o do lado. Está transbordando para a glória de Jesus. Irmão, uma verdade aqui. O Tim Keller, quando ele falou sobre milagre, ele foi perguntado o seguinte. Ele estava já próximo de morrer, ele estava enfermo, estava doente. E não faz muitos anos que ele morreu. Ele disse assim, pastor, o que o senhor mudaria hoje, se o senhor começasse o seu ministério agora? Ele disse, olha, eu gastaria mais tempo falando da bondade de Deus. Falando que Deus é bom. Falando que Deus nos ama. Irmãos, e é uma verdade. E esse texto é uma demonstração incontestável do amor de Deus. De que Deus toma a iniciativa. Às vezes nós pensamos que somos nós, mas não é. É Deus tomando a iniciativa. Jesus atravessou o mar, especificamente para fazer o quê? Ter um encontro que alguém, e com uma pessoa, que ninguém queria marcar um encontro com ela. Aliás, que as pessoas torciam até mesmo para não receber aquela visita. Querido, é sério. É séria a condição daquele homem. Jesus, então, ele atravessa o mar. Lá em Lucas, capítulo 10, diz, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Lá no Éden, Deus buscou Adão. Quem foi que buscou Adão? O Senhor. Não foi a iniciativa de Adão, foi de Deus. Em Jericó, Jesus está passando, olha e vê o sujeito ali em cima de uma árvore, e diz para ele, Zaqueu, desce, porque hoje me convém estar aonde? Na sua casa. Irmão, olha, o olhar de Jesus, o movimento de Jesus, é mostrando que Deus se importa. Deus se importa com você. Você pode fazer essa oração? E agradecer a Deus, falar, Senhor, obrigado. Porque eu sei que o Senhor se importa comigo. Irmão, você disse isso de verdade ou é só porque eu mandei você repetir? Você acredita que Deus se importa com você? Mas você também acredita que tem milhares de pessoas nesse momento acreditando que Deus não se importa com ela? E que essas pessoas deveriam estar aqui dentro hoje, ouvindo essa mensagem? Irmão, é uma verdade. Deus sempre toma a iniciativa. Ele vem até nós. A segunda evidência que Jesus ele deseja uma transformação e o que ele faz por nós é essa. É que antes de chegar até nós, irmão, tem uma luta espiritual, tem uma batalha. Sabe, existe um inimigo tentando bloquear
esse encontro? Satanás, ele sabe que alguém introduzido, inserido na presença de Deus, a vida dele pode mudar completamente. E ele vai fazer de tudo, irmãos. Ele vai fazer de tudo. E Jesus, ele enfrenta uma tempestade, e que alguns historiadores interpretam isso aqui como uma ação também demoníaca, também do inimigo, para tentar impedir o milagre, gerando confusão, oposição, gerando desgaste, tentando desanimar. A terceira evidência aí, e o porquê que Deus, ele precisa nos transformar, é porque a intenção do inimigo ela é muito clara. João 10:10, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. O que o diabo deseja? A nossa destruição. Não é o nosso aniquilamento, é a destruição. Olhando para o estado do Gadareno, era uma vida destruída, sim ou não? Qual área da vida daquele homem funcionava? Era funcional. Irmão, aquele homem não era funcional em nada. Ele não era funcional na saúde, ele não era funcional nas emoções, ele não era funcional no físico, porque ele estava todo cortado, ele não era funcional na sua vida espiritual, ou seja, não tinha nada de funcional na vida dele. Olhando para a sua vida, irmão, faz um raio-x aí. O que está funcional, o que está mais ou menos funcional e o que não está nada funcional. Poxa, pastor, pergunta difícil. Mas é uma anamnese que você faz. O que está funcionando e o que não está funcionando. Relacionamento, não está funcionando. Vida financeira, não está funcionando. Irmão, então você precisa, às vezes, se permitir ter um encontro com Deus, dentro do seu quarto, dentro da igreja, e permitir que Jesus ele mostre para você também algumas coisas. Porque é quando Jesus mostra que você toma, então, consciência, na verdade, sabe, das intenções do diabo, com relação à sua vida, com relação à sua história. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas 1 João 3,8 diz o quê? Pode ler. Irmão, e quando você não consegue identificar que obras são essas, como que você, então, age? Porque, veja, toda uma cidade não conseguiu perceber que o que estava acontecendo na vida daquele moço era uma obra maligna, era uma obra do diabo. Então, veja, tenta cadeia, tenta isolamento, tenta, afastar, leva ele para fora. Existem coisas que o diabo faz, mas ele dá crédito, querido, a outras pessoas, a outros nomes, menos a ele. Por que a gente tem que buscar a Deus? Para que Deus nos revele, para que Deus nos mostre. A quarta verdade, aqui, querido, é que só Jesus pode, de fato, nos libertar. E foi para isso que ele veio nos libertar, nos tirar da condição de escravidão. Então, ele é a fonte de todo milagre e a restauração completa. E aqui eu quero fazer um parêntese para você, e com você também. O que é de mais valor, irmão, para a sua vida? O que é de mais valor para você? Bens materiais? O que você tem, a sua história, a sua popularidade, enfim, o seu status, o que é de maior valor? E o texto deixa bem claro, o que os homens valorizavam e o que Jesus valoriza. Jesus valoriza você, irmão. Jesus valoriza a sua casa. Jesus valoriza a sua família. Jesus valoriza uma pessoa.
Ele não hesitou. Quando o demônio disse assim: nos permite ir para aquela manada de porcos. Irmãos, foi na hora. Jesus disse: está feito. 2.000 porcos. Eu não sei quanto custa um porco. Quem aqui tem fazenda? Leão, quanto custa um porco, Leão? Uns 700? Vamos colocar R$700. Qual foi o prejuízo, irmãos? 700 vezes 2.000. Dá 1.400.000? Eita, glória. Eita. 1.400.000. Ô, irmão, você já pensou perder 1.400.000 assim, ó, numa conversa, num diálogo? Mas veja, Jesus ele é a fonte de todo milagre, porque todo milagre que Jesus faz, Ele não faz na condição de melhorar a sua vida, Ele faz na condição de te transformar. Escuta o que eu vou te dizer aqui agora, isso é bem sério. Tem pessoas que às vezes ela vai ter que perder os bens para Jesus fazer uma obra completa de transformação na vida dela. Infelizmente, do nível, irmão, de domínio maligno às vezes que há dentro de uma família, dentro de uma casa. E talvez você já ouviu isso muito. Sabe, tem homens que têm um grande patrimônio, mas ele é lascivo, promíscuo, sabe? Tem mais de uma mulher, às vezes perdeu até as contas de quantas tem. E aí, às vezes, ele se encontra com o Senhor. E tem uma coisa que Deus tem que fazer, é uma faxina. Tirar as bases do pecado, tirar os elos do pecado, sabe? Tirar para poder transformar, colocar num novo estado. Só Jesus pode nos libertar. Mas fica, querido, aqui para nós, irmão, uma grande verdade. O Senhor está pouco se lixando às vezes para o material na nossa vida. A prioridade é você. Amém? E por isso que tem texto que parece que é muito radical. Olha, se um membro do teu corpo te faz pecar, qual que é a instrução de Jesus? Olha, é melhor você entrar no reino dos céus, faltando um membro, do que padecer no inferno. Mas ele não está falando isso para gerar pânico, terror. Ele está mostrando uma condição de pensamento. Você tem que levar isso muito a sério. Então só Jesus liberta. E aqui mostra o amor dele, irmãos. O amor de Jesus, exatamente nessa escadinha. Vamos lá para essa rota. Aí. Passou aqui? Pode passar para o próximo. Vamos lá. Qual que é a rota, então? O caminho do milagre. Lembrando que a iniciativa foi de Deus. Foi de Jesus. Qual que é o primeiro? Jesus vai ao seu? Jesus está aqui ou não está, irmão, nesse culto? Ele veio ao seu encontro? Amém. Então, olha aqui. Amor. Segundo, Jesus, ele luta. Ele acalma uma tempestade. E aqui, irmão, olha que interessante. Jesus acalma a tempestade do tempo, mas Jesus também encontra um homem vivendo em tempestade. Veja, Jesus lida com a tempestade física, mas Jesus também vai lidar com uma tempestade emocional, com a tempestade da vida daquele homem. É uma luta. Jesus dialoga com demônios, ele fala com demônios, e Jesus quebra, né, o poder das cadeias. Veja que algemas, corrente, o que aquele povo não conseguiu fazer, Jesus, ele quebra as cadeias espirituais. Irmão, uma pessoa possessa por um espírito maligno, ela é muito forte, e ela transcende às vezes o limite que a gente pensa que existe. E depois, o último degrau aí, Jesus liberta, ou seja, restaura a sua identidade.
Eu queria muito saber o nome desse rapaz, mas não tem. Tá certo? A gente não vai inventar um nome para ele, mas não tem. Então, eu queria caminhar aqui, querido, já indo para a conclusão da mensagem, mostrando para você algo muito importante. No caminho do milagre, sempre que eu e você nos encontrarmos com Jesus, vai existir um antes e depois. Um antes e depois. Sempre. Qual que era o antes, então, da vida do gadareno? Antes de Jesus. Ele era uma pessoa endemoniada, isolado. O que mais? Andava nu. O que mais? Gritando em algum. Louco. E controlado por uma legião. Mas e agora? Depois de Jesus? Então Jesus restaura esse homem em todas as áreas. Em todas as áreas. Restaura a sua cabeça, restaura o seu coração, restaura o seu físico, restaura também a sua família. Jesus faz de fato uma transformação. E qual o propósito então, irmão, do milagre? Qual que é o propósito do milagre? Antes de você saber o propósito do milagre, eu quero mostrar para você que Jesus atendeu todos os pedidos, todos. Veja que o demônio faz 3 pedidos para Jesus. Primeiro, para não ser atormentado. Depois, para não ir para longe da província. E depois, para poder entrar na manada de porcos. Jesus atende. Depois Jesus atende o pedido da sociedade. Qual foi o pedido da sociedade? Vaza. Saia daqui, Jesus. Some daqui. Não queremos você aqui. Jesus também atende. Mas qual é o pedido que Jesus não atende? Somente o do gadareno. Ô irmão, e por que ele não atende do gadareno? Ele atende do demônio, atende dos endemoniados, porque a cidade também era endemoniada. Uma cidade que exaltava, idolatrava o comércio, os bens. Mas Jesus não atende o pedido do gadareno. E aí fica uma intriga, né, para mim e para você. Porque tem uma coisa que Jesus quer nos mostrar com isso. O que está fazendo diferença na vida do gadareno é o que ele carrega. O que você carrega, irmão, tem o poder de impactar e transformar o que também está à sua volta. Porque antes de Jesus, antes do milagre, o que aquele homem carregava? Fala comigo, demônios. Irmão, aquele homem carregava tormento, falta de paz, perigo. Aquele homem carregava um palavreado, olha, talvez hostil, palavrão, gritava. Era o que aquele homem tinha, era o que ele carregava. Mas e agora, depois de um encontro com Jesus? O que esse homem carrega? Paz, descanso, identidade, autoridade. Nós que servimos Jesus hoje, o que nós carregamos, igreja? Irmão, o que você carrega é o que transforma. Entende, irmão? Então, o propósito do milagre. Por que Jesus não aceita ele ir? Porque Jesus tem uma obra para fazer através daquele homem. Jesus tem uma obra para fazer na vida das pessoas, meu irmão, com alguém completamente improvável. Isso é transformação. Esse homem jamais pregaria, falaria para alguém, mas agora Jesus não aceita. Olha qual que é a ordem de Jesus. Não venha comigo. Vá para onde? Vá para a sua casa. E o que ele tem que fazer? Conte para a sua família tudo que o Senhor lhe fez.
Qual que é a aplicação disso? Quando Jesus, o que, irmão? Quando Deus transforma a sua vida, a sua casa se torna uma casa de quê? Porque você é portador de milagre, você é portador de um encontro, você é portador de uma presença, você é portador de uma palavra. Então, meu amado, no nome de Jesus, que hoje, nesse culto, nós vamos dedicar um tempo aqui para orar. E eu quero que você fique de pé, no nome do Senhor Jesus. Se você carrega o Espírito Santo, irmão, dentro de você, tem poder para transformar. Sabe, tem pessoas que estão precisando deixar o que está dentro, sabe, para Jesus colocar o que está lá no alto, dentro do coração dessa pessoa. Então, no nome de Jesus, o meu convite para você hoje é acreditar de fato na transformação de Jesus. Não tem caso perdido. Tem casos considerados perdidos para o homem, mas para o Senhor, a possibilidade. Para o Senhor, meu irmão, tudo é possível. Então Jesus, ele altera a ordem natural hoje. Nenhuma dor é permanente, nenhum diagnóstico é final e nenhuma rejeição é maior do que a graça de Deus. Eu queria convidar você a orar nessa manhã. Porque se você ouviu a mensagem, pode ser que o Espírito Santo de Deus está falando com você mesmo. Que talvez há áreas na sua vida que precisam ser transformadas. Mas talvez ele está dizendo, olha, você é portador de uma bênção, você é portador de uma palavra, de um encontro, de um testemunho. Conta o que Jesus fez na sua vida. Você precisa contar. Você precisa voltar. Você precisa ir. Ou seja, não é só vir. Você precisa ir. Você precisa chegar num lugar que Jesus está dizendo, vai até esse lugar. Aqui era a casa, aqui era a cidade. E a palavra diz que por toda aquela Decápolis, por todas aquelas 10 cidades, se ouviu falar do que Jesus fez, da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, de como Deus age. Irmão, talvez a sua casa está passando por uma tempestade nesse tempo, talvez é você, talvez a tempestade está te acompanhando, porque ela está aí dentro, mas talvez você também está vivendo, olha, o chacoalhar dos ventos que vêm de fora na sua vida, por muitas situações. Lembre-se, o Senhor já tomou a iniciativa de te abençoar. Você pode vir aqui para diante do altar para nós orarmos juntos? Eu quero me unir a você, pela sua casa, pela minha casa, por alguém da sua família, por alguém do seu trabalho, por alguém da sua empresa. E se você está perto de alguém que você conhece, fica juntinho mesmo, para vocês orarem juntos. Jesus mandou o rapaz para ficar junto da família, para ficar próximo. Pode vir mais para cá. Isso.